Então. Esquentou. Ai, pessoal. Bom, vamos começar então, né? Já deu 19h05. A gente deixa aí uma gordurinha aí, um tempinho para o pessoal entrar. Já foi gravada, foi dado início à gravação. Estamos ao vivo também, doutora Cecília, no YouTube. Então, e também depois a palestra fica gravada lá, fica à disposição. Depois de alguns dias, todos esses eventos de quinta-feira, a gente disponibiliza também no YouTube. E então, vamos iniciar, desejar boa noite a todos, os nossos associados, as nossas associadas. Quem não conhece a Adnotare, que seja bem-vindo, né? A gente deixa sempre o convite, visite aí o nosso site, www.adnotare.org.br, as nossas redes sociais, o Instagram crescendo a cada dia mais aí, Facebook, LinkedIn, YouTube, como eu acabei de dizer, essas palestras ficam à disposição. E anota na sua agenda, e toda quinta-feira nós trazemos aí profissionais do direito, seja do direito notarial, direito registral, do multidisciplinar também, competentíssimos, sempre para papos agradáveis e qualificados, né? Como, por exemplo, que vamos ter hoje com a doutora Cecília. A ideia da Adnotar é divulgar o estudo do direito notarial e registral com enfoque acadêmico, mas sempre prestigiando as questões do direito também, para que a gente tenha essa interatividade, né? Eu tenho certeza que interatividade vai ser a palavra de ordem desse evento de hoje, que nós contaremos aí com a doutora Cecília Patrícia Matar. Doutora Cecília, que já é colaboradora da Adnotare, porque tivemos uma reunião do núcleo de tecnologia, né, legislativa, capitaneado pela doutora Liz, pelo doutor César Peghini, e foi um sucesso. Nós ficamos praticamente a manhã de sexta-feira inteira aprendendo sobre mediação, aprendendo sobre conciliação com a doutora Cecília, e ali, né, não tivemos como não convidá-la para esse evento regular das quintas-feiras, né? E quando a gente fala de mediação, de conciliação, estava até falando aqui com a doutora Cecília no nosso café virtual, antes de abrir a palestra, o Estado, ele, historicamente, aí nos últimos anos, vem trazendo a possibilidade do cidadão, desde que presentes o consenso, a inexistência de litígio, a capacidade das partes, né? Direito individual disponível, ele está otorgando aí para o cidadão a capacidade de se autodeterminar, né? Até pelas limitações que nós temos aí do judiciário, né? Uso capião, a retificação diária. Temos aí, por exemplo, no projeto que foi sancionado pelo presidente da República, a conversão da medida provisória 1085, a adjudicação extrajudicial. Olha só quanta coisa. E vem o ônus e vem o bônus também. Por quê? Ainda que a ideia seja uma presunção de ausência de litígio, nós teremos litígio nessas situações. E precisaremos, nós como advogados, como notários, registradores, operadores do direito notarial registral, nós precisamos ter esses instrumentos de mediação, prestigiar essas técnicas, não é mesmo? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Liz, nossa querida diretora e coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica, para fazer a leitura do currículo e a apresentação da doutora Cecília. E, doutora Liz, faça a gentileza de passar a palavra imediatamente à doutora Cecília, ou se o doutor Kiko Naga também quiser fazer alguma consideração, né? Dão início, então, aos trabalhos. Muito boa noite a todos. Olá, boa noite a todos, associados, convidados, o público em geral, aqui pelo Teams, pelo YouTube. É uma satisfação imensa para nós da Adnotare receber a doutora Cecília Matar, que já esteve conosco, conforme o doutor Heitor disse. E aí eu vou brevemente aqui tentar ler um pouquinho, fazer um resumo aqui do currículo da doutora, que é mediadora, conciliadora, advogada, administradora de empresas, como mediadora extrajudicial certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, formada em administração de empresas pela FEA-SP, USP em 2000, em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2002,
concluiu após lato sensu em 2005 pela Escola Paulista da Magistratura em Direito Empresarial, também em 2021 pela Universidade Católica do Porto, Gestão e Resolução de Conflitos, mestranda na Escola Paulista de Direito em Resolução Extrajudicial em Controvérsias Empresariais, Vivência Internacional, residiu no Reino Unido de 2005 a 2009. Na mediação, fez especialização em mediação em condomínios, recuperação de empresas, mediação nas relações de consumo, mediação familiar, mediação trabalhista, ética do mediador, psicologia para mediadores e psicanálise em mediação. Participa em diversos cursos, workshops ligados à mediação. É associada ao Instituto Mediativa desde 2019, filiada ao FONAME desde 2020, é facilitadora de justiça restaurativa formada pela EMP, com participação em projetos junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É atuante junto ao Grupo da Justiça em círculos vinculados a projetos. Em 2021, teve 2 enunciados aprovados na segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios do Conselho da Justiça Federal, enunciado 165 e 169, referente à mediação. Doutora, ainda ficou, olha, um bocado de coisa para estar contando aqui para os nossos convidados. Doutor Kikunaga, a palavra é sua. Boa noite, presidente Marcos Kikunaga. Boa noite a todos. É de tirar o fôlego. Saber que a doutora Cecília, a nossa palestrante de hoje, ela realmente tem longa experiência em mediação. E esse é um tema do momento, né? É um tema muito importante, tendo em vista aí o colapso do Poder Judiciário há tantos anos, né? E a ideia de trazer a mediação para a esfera extrajudicial também nos causa muita curiosidade, né? Tendo em vista aí a estrutura da atividade extrajudicial determinada pelo artigo 236 da Constituição Federal. Estou aqui hoje para prestigiá-la, doutora Cecília, entrei aqui para prestigiá-la, para aprender sobre mediação, né? E para que a gente possa, evidentemente, formar laços ali de amizade acadêmica, que a senhora possa participar, sem dúvida nenhuma, de outros eventos promovidos pela Adnotari e, futuramente, cursos também promovidos pela nossa academia. Aqui nós estamos entre amigos, doutora Cecília. O que a senhora fala hoje fica somente entre nós, tá bom? Aqui como academia, o que fala na Adnotari fica na Adnotari, tá bom? Então a senhora fica à vontade para a senhora transmitir as suas ideias, compartilhar o seu conhecimento e muito obrigado pela generosidade do seu tempo. Transmito a palavra imediatamente para a doutora Cecília para que possa ministrar a sua palestra. Doutor Marcos, doutora Alice, doutora Andréia, doutor Heitor, na pessoa de vocês, eu agradeço imensamente o convite. É uma honra para mim estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, e do que eu andei estudando. Agora tive a oportunidade de ter uma leitura específica sobre o uso capião extrajudicial, que foi o tema levantado pelo doutor Heitor, né, na ocasião da aula, né, que eu dei na academia, e para mim, eu adoro estudar, né, então o currículo, ele reflete, na verdade, a minha pessoa, sempre gostei de estudar, então foi uma oportunidade em conhecer um assunto novo e debater com vocês. Então, gostaria, né, eu vou apresentar uns slides, já tinha combinado isso com a Liz, com a doutora Alice, porém, quero que vocês fiquem muito à vontade para interromperem, questionarem, debaterem, porque é um debate, é uma troca, e isso que enriquece tanto o meu conhecimento, quanto o conhecimento de todos aqui. Eu acredito muito nesse sistema de aprendizado, e não simplesmente eu ficar aqui falando coisas que
para vocês podem não ter sentido, ou até ter, mas, né, fica uma coisa muito, muito individualizada. Eu não gosto, eu gosto de conhecimento que flui, né? Então, se vocês puderem interromper, questionar, já trazer, porque eu posso transitar pelos slides que eu preparei sem nenhum problema, né? A minha função aqui não é falar sobre uso capião extrajudicial, eu acho que o doutor Heitor aqui seria a pessoa para falar nisso, mas contribuir com o olhar da mediação e da conciliação neste procedimento, nesse processo administrativo, né? Então, é essa a minha intenção, né? Antes de começar a compartilhar os slides. Posso começar? Pode? Então, vou lá, vou compartilhar. Não sei se vou conseguir vê-los, então me interrompam que tá tudo certo. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Ah, obrigada. Sim. Então, o tema que me foi proposto foi o uso capião extrajudicial e o Instituto da Mediação. Um tema bem desafiador, e aqui, dentro do estudo que eu fiz, eu tenho umas propostas de temas para reflexão que eu quero trazer durante a nossa conversa. Primeiro, a questão da desjudicialização, né, em relação à legislação, e a gente vai ter uma surpresinha com relação a isso, pelo menos eu tive. O que vem a ser mediação e conciliação, princípios, processos e diferenças, que é isso que eu tratei na outra vez, de uma maneira, para mim, bastante importante, dentro da nossa realidade brasileira. As possibilidades, né, de tabelião e registrador serem conciliadores ou mediadores. Boa-fé e fé pública, que eu acho que é um tema que sempre a gente deve olhar para ele com cuidado. E aí, finalmente, falar das oportunidades e desafios e abrir para perguntas. Então, olhando ao uso capião extrajudicial e sem a pretensão de ser nenhuma especialista no tema, né? Tive a oportunidade de estudar agora para essa nossa conversa. Esse uso capião é introduzido pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil, né, que introduz o artigo 216-A da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. E claro que vocês já sabem disso, mas eu acho importante trazer o conceito conforme trata a lei para o nosso debate, né, que é uma forma de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais, né, em razão da posse, no transcorrer do tempo, vinculado ao cumprimento de requisitos definidos em lei. E aí o provimento 65 do CNJ 2017, que foi modificado pelo 121 de 21, ele traz o modo de aquisição derivado e o modo de aquisição originário desse tipo de propriedade, tá? Aí, olhando, lendo os provimentos, lendo o CPC, me veio a seguinte questão que eu coloco aos senhores, que eu acho que, para mim, se eu conseguisse responder isso, eu já teria um sono bem leve essa noite, que é: como quem tem o poder de decisão, que no caso é o registrador, que fica convencido de que realmente existe aquele direito adquirido no tempo, pode ser um conciliador ou mediador se a natureza deste agente de realidade, que é o mediador ou o conciliador, é de facilitar a decisão de outra pessoa. Veja bem, então uma pessoa que decide, que é o registrador, ele pode também facilitar a decisão de outra pessoa? Como que isso seria possível? Ele não teria que ser convencido pelos documentos, pelas pessoas, enfim, daquela situação? Então, ele está num outro lugar?
Será que ele consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Bom, a lei da mediação nos traz uma luz. No artigo 7º, o mediador não poderá atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito e quem tenha atuado como mediador. O que isso significa? Quem decide não faz a intermediação. É isso que a lei fala no artigo 7º, isso eu falo com propriedade. Bom, mas é isso que diz o provimento? Não, não é isso que diz o provimento, mas a gente vai tratar disso mais à frente. E onde está, né, tanto a função, onde está a função da mediação, da conciliação, no âmbito do sistema jurídico brasileiro? No preâmbulo da Constituição, que é isso que eu estava comentando com os colegas no café, antes da gente abrir a apresentação, né? E aí eu faço questão de ler, né? Que o poder, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais e individuais, me parece que o cartório entra aí, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, a solução pacífica de controvérsias é um valor do nosso Estado Democrático de Direito. Ponto. É isso que está dizendo aí, entre outras coisas. Bom, Constituição de 1988. Vamos dar um pulo, um salto para um primeiro normativo, para quem considera assim, primeira norma sobre mediação e conciliação, Resolução 125 do CNJ de 2010, que a gente vai falar um pouquinho mais profundamente adiante. 5 anos depois veio o CPC e a Lei da Mediação. Bom, o CPC, ele vem repetir muitas coisas da Resolução 125, só que ele traz o artigo 175, que fala que as disposições dessa seção de conciliação e mediação não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculada a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser reguladas por lei específica. Que lei foi essa? 13.140. Mais as outras tantas leis que vieram depois dela, mas aí usando a mediação e conciliação apenas como instrumento dentro das leis, a previsão, mas não falando sobre mediação propriamente dita. E é importante ressaltar que a Lei 13.140 não trata expressamente da conciliação extrajudicial. Ela trata da mediação extrajudicial e da conciliação e mediação judiciais. Vocês vão entender os meus esclarecimentos mais tarde. E quais as diferenças de mediação e conciliação? São a mesma coisa? Não são. A conciliação e a mediação vieram com intenções diferentes. Eu, Cecília, sou conciliadora na Justiça Federal, sou conciliadora na Justiça Comum, né, no TJSP de São Paulo, e sou mediadora extrajudicial. Eu sou hoje conciliadora extrajudicial? Não, mas poderia ser, poderia. Por que a lei não faz expressa? A lei, eu estou falando de mediação
a lei de mediação 13.140 não faz menção expressa à conciliação, significa que tudo que é feito fora do Poder Judiciário é mediação? Me parece que não. Me parece que não, inclusive na própria lei, há, de uma maneira indireta, falando sobre conciliação extrajudicial, sobre as câmaras de conciliação e mediação extrajudicial. Agora eu não me lembro dos artigos. Então, me parece que não. Me parece que são institutos diferentes. E o que difere a conciliação da mediação? Primeiro, conciliação veio para, e mediação também, mas principalmente a conciliação, para promover um acesso à justiça que não fosse o judiciário, porque nós temos uma cultura litigante, né? Vinda do nosso direito positivo, vinda da nossa história, né? E qual que é o desafio? Mudar o paradigma. A partir do quê? Do preâmbulo constitucional, da intenção do poder constituinte. Certo? A partir de quando? De 1988. Bom, voltando à conciliação e à mediação. Conciliação, o objetivo é formalizar um acordo. E eu gostaria que os senhores notários, tabeliães e tudo mais, pensassem nisso, né? Qual é a função do tabelião? Qual é a função do registrador? Na conciliação, o objetivo é a formalização de um acordo. Colocar na forma do quê? Da lei. É isso que eu faço quando eu estou no Sejusc. É isso que eu faço quando eu estou na Justiça Federal. Eu não tenho uma discricionariedade para atuar do jeito que eu quiser. Estou falando eu conciliadora. O conciliador opina e propõe soluções. Por que ele opina e por que ele propõe soluções? Porque ele está do lado da lei. Um dos princípios da conciliação é a decisão informada, você informa a lei. É uma atividade restritamente jurídica e é uma autocomposição orientada. Para que tudo isso? Para facilitar o acesso à justiça, aos direitos, à pacificação daquele conflito, daquele litígio. Ponto. É rápido. Essa é a intenção. E a mediação? Mediação tem essa intenção? Não, ela não tem. A mediação, ela tem o objetivo de pacificar o conflito jurídico, mas principalmente o relacional. Ou seja, existe uma pauta objetiva e uma pauta subjetiva vinculadas a esse conflito. O mediador atua como um facilitador imparcial. Ele não está do lado da lei, ele não está do lado de ninguém. Ele está imparcial. E essa imparcialidade é que ele não tem interesse nenhum naquilo que ele está mediando. A atividade é multidisciplinar, né? Ela é uma atividade jurídico-social, então os mediadores passam pela psicologia, pelo direito, pela assistência social, pela administração de empresas, por qualquer profissão. E as técnicas aplicadas, elas visam uma autocomposição espontânea das pessoas, ou seja, com base em nenhuma diretriz. E vou mais além, em algo que o próprio direito determina nas relações privadas. O que não é proibido por lei é permitido. Então, esse terceiro na mediação, ele é só um facilitador. E ele fica de olho no que é mútuo, no que traz o benefício mútuo, numa linguagem construtiva, né, que visa um caminho, muitas vezes, criativo, que não foi utilizado por outras pessoas.
A mediação tem uma flexibilidade grande. Ela prevê que esse terceiro, o mediador, ele saiba escutar. Uma professora do Rio Grande do Sul, chamada Fabiana Spengler, ela trata muito bem disso, né? E ela fala que uma das competências de um mediador é saber ouvir. Por quê? Porque através dessa escuta ativa, ele vai ver quais são os pontos em comum de um e de outro, e vai colocar isso na mesa, de forma que as pessoas percebam que existem soluções que elas não tentaram ainda, que elas não viram, tá? A conciliação já não é assim. A conciliação, ela adverte as pessoas, ela pode fazer propostas dentro daquilo que ela... dentro daquele processo. Ela é um intermediador ativo, ele não é passivo, ele é ativo. Então, não é só a escuta que importa para um conciliador. Importa também a capacidade que ele tem de saber a lei, de dar àquelas pessoas que estão na frente dele uma possibilidade de decidir com base em informação legal. E os princípios da mediação e da conciliação são iguais? Depende de onde você está. Você está no sistema público ou no sistema privado? É isso que é importante ver, né? É isso que eu chamo a atenção para vocês hoje. É esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. No sistema privado, com base na autonomia privada e nos direitos disponíveis, na liberdade que se tem, né, advinda do próprio Estado Democrático de Direito, você tem questões importantes que você deve cuidar como mediador. E uma das questões importantes que eu chamo a atenção é a boa-fé. O mediador, ele não entra numa mediação para descobrir a verdade real dos fatos ali. Para ele, pouco importa se as pessoas estão mentindo ou não estão mentindo. Olha só. Será que alguém dentro de um cartório pode ter essa postura? Porque eu tenho. Eu parto do princípio que todo mundo está falando a verdade ali. Porque o que eu busco é um entendimento mútuo, que eu chamo de consenso, dentro de um caminho que as pessoas constroem, as próprias pessoas constroem, com as possibilidades de cada um, elas se auto-implicam nisso, elas se auto-responsabilizam e elas cumprem o prometido, em 90% dos casos. Dentro de uma confidencialidade, que eu quero chamar a atenção dos senhores também, tem que ser capazes, obviamente, para que possam fazer isso. É informal, é oral, não há necessidade da produção de nenhum documento. Eu diria que 90% das mediações que eu faço não tem documento algum, as pessoas entram em acordo e simplesmente cumprem aquilo que prometem. E o mediador tem que tomar muito cuidado com a imparcialidade dele, ou seja, não está vinculado àquelas partes de modo algum, não conhecê-las de modo algum, e com o equilíbrio da relação entre elas. Tanto é que dentro da lei da mediação existe o parágrafo único do artigo 10 que fala que cabe ao mediador extrajudicial, mediador este, que no extrajudicial simplesmente deve ser capacitado e ter a confiança das partes, ele só precisa disso. Ele deve cuidar para que, se uma parte apareça com o advogado na mediação, ele suspenda o procedimento até que a outra parte seja devidamente assistida.
Ou seja, não é permitido na mediação extrajudicial que uma parte venha com o advogado e a outra não venha. Eu estou falando na mediação. É bom esclarecer isso, porque muitos confundem com a pré-mediação. Na pré-mediação, todos são convidados. Por quê? É quando você vai explicar o procedimento, falando em procedimento, quando as partes vão começar a falar sobre o seu problema, aderiram ao procedimento. A partir da adesão, não é permitida a presença do advogado se a outra parte não tiver advogado também. Ok? Então, a lei está protegendo isso. Isso a gente está falando da privada, da extra, da mediação fora do Poder Judiciário. Agora, dentro do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, a gente tem duas modalidades que cumpre a mim ressaltar. Uma, a extraprocessual. Não envolve um processo. É um procedimento. Não envolve um juiz. E a processual. Dentro dessas duas modalidades, você tem tanto a mediação quanto a conciliação. A conciliação, ela visa o acordo. Então, quando eu chego numa audiência de conciliação, eu tenho a independência, porque eu sou independente, eu não estou nos quadros do Poder Judiciário, quem me paga, quando paga, são as próprias partes, certo? Eu estou agindo de maneira imparcial, porque eu não conheço aquelas partes. Se eu conheço, já aconteceu de cair uma conciliação para mim, onde eu conheci a advogada, eu, na hora, declinei. Você visa a harmonização, a normatização, desculpa, do conflito. Por quê? Porque ali todos são iguais. Perante o Estado, todos são iguais. Você privilegia a autonomia da vontade, a parte decide. Não é o conciliador ou o mediador que decide, o mediador jamais... Bom, a autocomposição já diz, né? O nome já diz. Ninguém, a não ser as partes, decidem, ou seus advogados. Agora, isso é ainda mais ressaltado na mediação, né? Porque não há nenhuma interferência, ao contrário da conciliação, onde há interferência do mediador para fazer alertas com base no princípio da decisão informada. Alguém viu aqui na Lei 13.140 o princípio da decisão informada? Não. A gente faz decisão informada, faz com muita ressalva, mas faz. Por quê? Porque a gente pressupõe que as partes têm advogados ou consultores jurídicos para poder decidir o que elas querem. É um procedimento que continua sendo informal, continua sendo oral, disso não há nenhuma diferença no Código de Processo Civil. Mas veja que na resolução 125, lá em 2010, não se fala em oralidade, não se fala em informalidade, porque a gente está dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa de formalidade, ele precisa de instrumentalidade, é assim que ele acontece. Então, a gente fala de decisão informada, a gente fala de competência. Competência essa que no Poder Judiciário, para ser mediador, qualquer pessoa tem que ter pelo menos 2 anos de formado para virar mediador no Poder Judiciário. Lá na Lei 13.140, não, pode ser qualquer pessoa, desde que tenha capacidade e desde que tenha confiança das partes. Independência e autonomia, né? A independência de você não estar vinculado a quem? Ao poder decisório, ao juiz, você não está vinculado ao juiz. Eu tenho uma coordenadora, juíza, que é do Sejusc, ela trabalha com 120 conciliadores em Santo Amaro. Então, assim, eu não estou vinculada diretamente a ela, né? Então, você tem que ter uma independência do poder de quem? Quem decide. Aí, voltando para o provimento 65, lembra do registrador? Será que ele pode fazer isso? A gente vai discutir mais para frente. Respeito à ordem pública e leis vigentes, por óbvio, né? Estamos no Poder Judiciário. Empoderamento e validação das partes, para quê?
para que elas se sintam capazes de decidir por si próprias e não dependam do juiz. E o sistema público, além do acesso à justiça, quer que as pessoas, se autocompondo, destravem o poder judiciário para questões mais complexas, relevantes, que realmente exijam a decisão judicial, possam ser apreciadas. O que mais? Procedimentos de mediação e de conciliação. Ambos começam com a preparação do ambiente e dos conciliadores mediadores, recebem as partes, declaram a abertura, reúnem informações. Na hora da reunião de informações, na mediação, você faz muitas perguntas para provocar reflexão, e reflexão provoca mudança. E eu diria mais, aqui neste processo, a negociação, ela é quase dentro dessa provocação de mudança. A negociação quase não há na mediação, porque na medida que as pessoas trocam os seus pontos de vista e vão entendendo o que está acontecendo, isso automaticamente não existe algo muito duro a respeito de negociação na mediação, é algo natural. E aí há o encerramento. Ao encerramento sem a necessidade nenhuma de acordo, de documento, de nada. Já o processo de conciliação, ele envolve uma negociação sempre. Pode ser em vara de família, pode ser os dias de visita, pode ser a guarda, se será compartilhada ou não, pode ser os aspectos mais subjetivos da pessoa. Ele envolve uma negociação, muitas vezes dura. E ele é mais rápido, o que interfere no processo. Resolução 125 do CNJ. Por que eu destaco a resolução 125 do CNJ? Porque os cartórios estão subordinados ao Conselho Nacional de Justiça. Então, não dá, na minha ideia, e depois eu queria ouvir vocês a respeito, não dá para pensar num cartório que não esteja subordinado ao Conselho Nacional, que esteja subordinado ao Conselho Nacional de Justiça e não esteja subordinado às resoluções e aos provimentos dele. E aqui há algumas dicas, eu diria, sobre qual a função do cartório, ao meu ver, tá? Ao meu ver, gostaria de ouvir vocês. E o que prevê a resolução 125, que é a resolução que trata de conciliação e mediação. Ela fala do acesso ao sistema de justiça e a responsabilidade social como objetivo estratégico do Poder Judiciário. Ela trata do artigo 5º, 35 da Constituição Federal, falando da ordem jurídica justa, lembra lá do começo que eu estava tratando? Isso faz parte do quê? Da intenção do poder constituinte na nossa Constituição de 1988, pós-ditadura. E no tratamento adequado, olha a palavra adequado aqui, né, que a gente estava debatendo sobre se era alternativa adequada, mas a própria resolução trata adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade. Ela reconhece isso. E aí, considerando a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação e mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, peraí, que aqui eu não estou vendo. Para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento de justiça. Olha só, a mediação e a conciliação são políticas públicas do Estado. Se o cartório trata de serviços do cidadão que busca no cartório soluções adequadas e seguras para o seu dia a dia, frente ao Estado, frente a terceiros, será que ele poderia ter aquela liberdade da Lei 13.140? Ou será que ele estaria subordinado à Resolução 125 e ao Código de Processo
civil de maneira subsidiária. Como é a conciliação e a mediação dentro do Poder Judiciário. Aí vem a questão da boa-fé ou fé pública. O que o usuário, o que o cidadão que vai até um cartório, que eu fui várias vezes ao cartório, buscava, quando eu fui ao cartório, eu busco a boa-fé ou eu busco a fé pública? O que um registrador, o que um tabelião, e aí já vinculando, né, ao provimento, ele cuida. E até foi um debate que eu tive bastante caloroso, bastante interessante, eu diria, com o doutor Heitor Freitas, né? Será que ele busca fé pública? Ou será que ele busca boa-fé? Porque lá na mediação, a gente viu como princípio, e da conciliação também, a gente cuida da boa-fé. Aonde? Na esfera extrajudicial. Por que a boa-fé não está mencionada na judicial, nem no CPC, na resolução 125 do CNJ, nem no CPC? Porque ela é presumida. Porque ela é presumida. Será que no extrajudicial, que prevê que tudo que não é permitido é proibido, ou melhor, que tudo que não é proibido é permitido, eu vou cuidar de questões relacionadas à boa-fé? E como eu obtenho a boa-fé nesse setor? Será que não é através da fé pública? Então, as pessoas me parecem, assim, por esse raciocínio que eu acho que foi, não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar, mas, assim, de uma maneira simples, as pessoas buscam fé pública, por quê? Porque ela quer a veracidade, a credibilidade social, segurança jurídica, é algo objetivo, o poder delegado não é passível de nenhuma discriminação, ou você tem a fé pública ou você não tem. E essa fé dá presunção de veracidade aos atos e negócios jurídicos. Ponto. Ela vem, essa fé pública, do artigo 236 da Constituição Federal de 88, como bem colocou o doutor Marcos. E a boa-fé? Existe boa-fé dentro da Lei de Registros Públicos? Claro que existe, mas como finalidade, né? É uma boa-fé que você olha o cartório como essa organização técnica administrativa que garante publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Se ele não cumpre isso, o que acontece? Ele perde a fé pública. Olha só. Então, o que é mais importante para o cartório? A fé pública ou a boa-fé? Tratar do subjetivo, tratar do contexto, ou verificar se aquilo existe ou não existe no direito. Se aquele direito existe ou não existe. E agora chegamos finalmente ao provimento, né? Que agora é que a gente vai começar a ter um debate mais acalorado. E eu peço que os senhores me interrompam de verdade na hora que tiverem uma dúvida, na hora que tiverem uma contestação, na hora que tiverem qualquer tipo de pronunciamento, porque isso enriquece, né? Eu coloquei aqui o artigo 14 e 18, eu coloquei o que se refere a conciliação e mediação, né? E ele fala assim: a impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação e mediação pelo registrador. Não sendo frutífera, a impugnação impedirá o reconhecimento da usucapião via extrajudicial, ou seja, manda para o juiz. Bom, primeira observação. Ele fala que a mediação é objeto de conciliação pelo registrador, mas ele fala que o registrador tem que fazer? Não sei, eu acho que não. Eu acho que ele pode ter um braço para fazer isso por ele, até porque a mediação e conciliação prevêem a confidencialidade.
E o registrador, até onde eu sei, ele está lá para ser convencido através de provas, né, até onde eu entendi, sobre a aquisição de uma propriedade, de maneira originária ou derivada. Então, caberia a ele esse papel? Ele teria que fazer isso? Não, mas ele pode lançar mão desses institutos. Para quê? Para evitar um processo judicial, porque me parece que é isso que o Estado deseja. E aí, ele fala, em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis conflitantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registros tentará promover a conciliação, a mediação entre as partes interessadas, da mesma forma. Então, por que a lei prevê isso? No meu entendimento, como conciliadora e como mediadora, é para que, ao invés de já judicializar uma questão que pode ser conversada, que pode ser consensada, né, numa conversa privada entre essas pessoas que a lei define, nessa conversa se pode chegar a um bom termo, e esse bom termo é fazer com que o procedimento administrativo do usucapião ele flua. Lembrando uma questão, que no usucapião extrajudicial, o advogado é imprescindível. Então, isto dá uma segurança ainda maior para o procedimento, né? Porque o advogado vai ter condições de conversar com o registrador, com o tabelião, com o registrador, sobre coisas relacionadas à lei, sobre assuntos técnicos, jurídicos. Doutora Cecília. Sim, por favor. A senhora me permite uma questão? Claro, com certeza. É aí que já vem a minha primeira indagação e eu gostaria de verificar o seu olhar técnico. Por quê? Quando eu falo de registros públicos, né, Tá. há uma presunção erga omnes, né, de eficácia e validade dos atos levados a registro. O registrador, ele tem a função pro societatis, né, no sentido de garantir que toda a individualidade, que haja uma segurança naquele título que está sendo registrado, no caso da usucapião, do requerimento de usucapião. Eu tenho a aplicação muito forte do princípio da legalidade, né, nesse sentido de justamente, acima de tudo, de que não haja burla, né, no sistema notarial, no sistema registral, no sistema tributário. É importante também, quando eu falo de posse, e aí posse decorrente de um liame jurídico ou não, aquela posse por si só, ius possidendi, ius possessionis, eu também não tenho como deixar de lado a questão jurídica daquela posse qualificada. Eu preciso verificar as matérias de ordem pública ali e medidas e confrontações se não há evasão. Então, diante de todo um contexto, é correto eu afirmar que todo esse cenário que se apresenta no meio adequado de solução de um possível litígio no registro de imóveis, seria mais correto eu falar sobre conciliação? O registrador promoverá a conciliação e não a mediação? Diante de todos esses elementos, qual é o ato, tecnicamente, que eu vou ali na mesinha redonda tentar fazer a composição das partes? Eu serei um mediador ou eu serei um conciliador? A senhora enxerga mediação em todo esse procedimento do registro de imóveis ou a senhora enxerga a conciliação, ou os dois? Eu enxergo os dois. E é bem interessante, doutor Heitor, porque eu enxergo
E eu não enxergo isso da prática. Eu teria que acompanhar pelo menos um uso capião extrajudicial do começo ao fim para poder, em termos de processo, eu até tentei fazer isso, em termos de processo formal e tal. Eu falei, não, isso aqui eu precisava olhar a prática mesmo. Porque a mediação e a conciliação, elas vêm da prática. Assim, o que eu acho importante destacar antes de eu responder? Não dá para quem decide ser conciliador ou ser mediador. Ponto. Se o registrador é quem decide se existe ou não uso capião extrajudicial, ou seja, ele fala, ó, atesto a veracidade e tal, e a propriedade abre aquela matrícula, pelos princípios que regem a conciliação e a mediação, seja no âmbito privado, seja no âmbito extrajudicial, judicial, desculpa, privado ou judicial, ele não teria como... É como se a lei permitisse que o árbitro virasse o mediador. Isso não é possível, tá? Porque ele tem um interesse ali. Ele tem interesse de verificar a verdade real. E a gente não faz isso em conciliação nem mediação. Não existe verdade real, ok? Então, isso é o primeiro ponto. Então, ele registrador, para mim, Cecília, não poderia ser nenhum nem outro, tá? Vamos à figura do tabelião. Tabelião, que eu ia falar um pouco mais à frente, mas não há problema algum. Me parece que a ata notarial é o instrumento de maior relevância dentro desse procedimento. E o senhor me corrija se eu estiver enganada, tá? Porque ele dá a base para todo o procedimento do uso capião extrajudicial. Essa ata notarial, que é feita pelo tabelião, essa sim, o tabelião pode ser um excelente conciliador. Por quê? Porque ele verifica os documentos, ele pode agir, inclusive, em alinhamento com o registrador, nesse sentido. Entende? O registrador não, porque ele forma a convicção dele, ele não estaria apto a ser nem conciliador nem mediador, mas o tabelião está. Então, ele seria... Me parece que o conciliador adequado para estar ao lado do registrador, para testar essa veracidade do direito. No caso do uso capião. Entende o que eu estou falando? Faz sentido? Não, estou vendo a carinha do doutor... Entende? Mas, faz. Assim... É que assim... E aí o Kiko Naga levantou a mão, o Hilário também, acho que é até interessante a gente abrir a roda. Claro. Porque olha que questão, eu não tinha pensado nisso. Pode ser que eventualmente, porque assim, pode ser que eventualmente o advogado que está ali instruindo a uso capião, ele já saiba que há um litígio ali. E em sabendo que há, por exemplo, um vizinho, aquele típico caso de sobreposição, olha, você invadiu, faz 15 anos que a família briga que um invadiu o muro do outro lá. Sim. E ali na ata notarial, e aí eu deixo também para os meus colegas aqui estudiosos do tema, será que na ata notarial em que o tabelião não pode emitir um juízo de valor, né? Na ata o tabelião ele não tem essa função de atestar a posse qualificada no sentido de dizer o direito. Ele traz elementos subsidiários, ele traz fundamentos que podem indicar a existência de uma posse qualificada, respeitadas as ressalvas da sua facultatividade ou não, que tem um moço aí que tem uma tese muito interessante, acho que é Marcos Cicunaga o nome dele, tem uma tese muito interessante sobre a facultatividade da ata. Mas eu penso assim, olha que interessante, ela me provocou uma situação. Já pensou na possibilidade que eu estou ali fazendo a minha ata no cartório? Será que nessa ata eu já posso convidar esse vizinho, que vai ser um potencial problema no registro, e convidar ele ali para fazer uma composição, até me valendo também dessas possíveis alterações? Eu não vi o projeto de lei já, eu não vi a lei sancionada, não vi, mas a ideia das emendas
da medida provisória 1085 é prestigiar o tabelião de notas como mediador e conciliador. Será que eu já posso fazer um híbrido ali dentro do cartório de notas e também, além da ata, já conciliar eventualmente isso e levar para o registro? Doutor Kikunaga levantou a mão, doutor Hilário, por favor. Eu passo a palavra ao doutor Hilário para que ele faça a manifestação dele, depois eu faço. Bom, eu estava esperando o Kiko falar primeiro. Você vê, conciliação é isso, já começa assim, né? As conciliações inicia assim. Bom, primeiro eu estou adorando aí o tema, doutora Cecília. Logo no início da sua exposição, a doutora colocou uma questão interessante, se os notários registradores teriam ali a capacidade para fazer a conciliação ou mediação, né? Uma das coisas que é importante a gente lembrar é que a mediação e a conciliação é algo que ele é estabelecido em lei ou em provimento, ou seja, ele é normatizado. Eu não posso achar que qualquer funcionário de um cartório possa ser mediador ou conciliador. A lei estabelece lá desde 2010, né, por exemplo, nós temos nos cartórios o limite de 5 pessoas só, cada cartório pode ter 5 conciliadores. Não pode ter mais que isso. Isso. Né? E o CNJ, em 2018, ao realizar essa normatização nacional, que nós tivemos primeiro em São Paulo, em 2013, e aí houve aquela confusão e tudo mais, que bloqueou, depois veio o CNJ e falou, vamos apaziguar, vamos conciliar todo mundo e vamos fazer o provimento lá, o provimento 67 de 2018. Não é isso? Foi, eu sei porque eu estava nessa briga aí. Uma loucura. Uma loucura. Agora, veja, o doutor Heitor fez uma pergunta, se o registrador, ele seria mediador ou conciliador, né? Meu entendimento é que ele não consegue, no uso capião extrajudicial, ele não consegue ser nenhum nem outro. Ele depende de um mediador ou conciliador externo. Externo a ele, eu tô falando, né? Pode ser do mesmo registro, mas que não seja ele. Agora, ele, veja só, e aí é onde está a questão. Nos termos dos provimentos, estabelece que ele deverá informar ali tanto e aí tem, o CNJ ainda colocou, e o provimento e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, coloca a seguinte regra, ó, senhor oficial ou senhor tabelião, você pode fazer mediação, mas você tem que fazer o curso. E esses 5 nomeados por ti também tem que fazer o cursinho lá. E um cursinho um curso que eu fiz lá pela Escola Paulista da Magistratura, e não é fácil. Eu também fiz. Não é fácil, as pessoas acham que é bem complicado. Então, quando você faz, ou seja, você precisa ter essa certificação lá no Tribunal de Justiça. No PMEC. No PMEC. Não tem sem esse vínculo, não pode ser qualquer funcionário. Não pode ser aquele escrevente que está atendendo, às vezes, o balcão que atende o protocolo dos campeão, que pode fazer essa mediação. Ele tem que ter o registro disso e informação do tribunal. Eu acho que é isso. Ou eu estou equivocado? Não, é isso. É que existe uma corrente que me preocupa muito, e é por isso que eu fiz a questão dessa provocação, que entende que os cartórios fazem mediação extrajudicial nos moldes da Lei 13.140. Não, existe. Eu escutei muita gente no YouTube, muita gente de cartório, tá? Responsáveis por cartórios, falando isso. E isso me arrepiou, porque assim, não, desculpa. Foi o que eu falei no começo. O cartório, ele tem uma obrigação, inclusive vinculada à própria fé pública, de respeitar os provimentos CNJ, certo? E, de maneira subsidiária, do Código de Processo Civil, tá? Por causa do Poder Judiciário. Mas, assim, afasta a Lei 13.140. Por quê? Porque a Lei 13.140 não prevê que eu, por exemplo, eu não precisava ser credenciada no TJ, no PMEC, não precisava nada disso, ok? Então, cuidado,
porque amanhã ou depois começa a pegar o mediador, sabe? Você, vem aqui, ó, vem aqui, né? Vem aqui sentar na minha mesinha, que você é meu amigo. Então, faz essa mediação aqui, porque eu preciso que você solucione esse conflito aqui. Na 13.140, pode, entendeu? Mas eu não vejo que isso pode ser acontecer dentro de um cartório. E como existe uma capilaridade muito grande, o Brasil é enorme, certo? E você, em São Paulo, Rio, Minas, não me preocupo, ok? Mas assim, lá na ponta, percebe? Tem que ter essa noção de que existe uma necessidade do curso, que existe uma necessidade, e não é só curso do próprio registrador, percebe? Porque nesse caso, vamos supor, o registrador faz e mais um funcionário faz. Esse funcionário pode ser conciliador, pode ser mediador dele, percebe? Não, mas tem que pode ser o curso do 125, né? Exato, mas eu estou falando, os dois fazem. Por quê? Não pode um só fazer, tem que ser pelo menos dois. Porque quando ele não puder fazer a conciliação, o outro faz. Entende o que eu estou falando? É isso, é aí que eu quero chegar. Agora, respeitando o quê? Resolução 125. Ponto. Essa história de 13.140, porque é extrajudicial, nos cartórios parece que não me aplica. Entendeu? Não se aplica. E isso eu já falei para o doutor Heitor, né, naquela ocasião, como os cartórios, eles têm toda uma questão vinculada é uma serventia extrajudicial do Poder Judiciário, o que acontece? Não há como você falar em uma mediação. Por quê? Porque a mediação, você deixa as partes livres para decidir. Você não está pautado em nenhuma lei, em nenhuma conciliação, não. Você pode informar o tempo todo. E me parece que é isso que os cartórios fazem. Entendeu? Então, olha, dá para fazer isso porque está dentro da lei. Não dá porque está fora, né? Existe uma exigência aqui. Se existe uma exigência, eu não posso fazer, porque a lei fala outra coisa. Então, essa é a figura exatamente do conciliador. Exatamente do conciliador. E é isso que eu falo no slide para frente. Como a ata notarial está vinculada aos princípios da conciliação. Entende? Então, assim, para mim é muito claro que há sim como se fazer conciliação nos cartórios, e eu não vejo problema, né? Aliás, eu vejo isso como uma grande vitória da sociedade, no sentido de promover o acesso à justiça a mais pessoas, tá? Do que ir ao judiciário para ter essa justiça. Eu acho que o cartório tem esse papel de pacificação social. Está no preâmbulo da Constituição, ok? Só que tem que tomar cuidado com o que se faz lá dentro. É esse meu ponto, que eu falei, inclusive, para o doutor Heitor na ocasião. Tem que tomar cuidado, não mistura as coisas, porque está cheio de gente que mistura as coisas. E no caso do cartório, isso é bem perigoso, né? É bem complicado. E o doutor, não sei se eu respondi, ou se eu, enfim, não sei se eu fui clara, doutor Hilário. Eu entendo que a doutora respondeu e compartilho do mesmo posicionamento. Ok. Fico aliviada, sinceramente, fico aliviada. Doutor Kikunaga? Doutora Cecília, vamos exercitar o poder de síntese. Vamos. O Brasil, a senhora falou da Constituição Federal, eu achei lindo esse preâmbulo, porque a gente lembra que nós vivemos num país democrático. Isso no papel. Na prática, não é o que parece. A senhora falou de provimento, né? Estamos falando que quem regula a usucapião extrajudicial é um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, né? Que é o provimento 65. A gente tem que lembrar que a atividade notarial registral é uma atividade jurídica. Ela, assim como o CPC, ela é uma ciência instrumental. Dentro da tua premissa de
definição da mediação e da conciliação, o pressuposto ali, a causa da mediação e da conciliação, no meu modo de ver, está a palavra litígio. Está o fato litigioso. Um conflito entre partes. E aí vem a minha estruturação do sistema. O sistema brasileiro, como a senhora mesmo tratou lá no preâmbulo da Constituição Federal, trata que o nosso Estado é um Estado que vai promover, pelo meio consensual, né, a evitar litígio. Então, a estrutura do sistema visa evitar litígio. Desse modo, os institutos jurídicos, de forma primordial, serão realizados, serão materializados pela via extrajudicial. Nesse momento, vem o artigo 104, inciso 3, e fala a forma do negócio jurídico, né? Vamos pensar em negócio, eu preciso respeitar a forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, para você poder instrumentalizar um negócio, você vai ter que respeitar a lei, e a lei vai determinar se aquele negócio ele vai exigir uma forma solene, uma forma especial, ou ele vai permitir que você faça por qualquer outro meio. E aí eu dou exemplo da locação. A locação é um negócio, é um instituto jurídico, no qual, na sua formação, ela não restringe forma. Ele abre, poxa, para eu promover a moradia, toca o pau, faz contrato verbal, relação jurídica verbal. Por outro lado, a Lei 8245/91 é uma norma cogente. Ela não é uma norma dispositiva, onde o legislador, ele, baseado na premissa da boa-fé das pessoas, vai deixar, faz o que você quiser. Não. A lei de locação, ela vem e ela talha ali um modelo que você vai ter que seguir. E a própria lei fala, se você descumprir as premissas da lei de locação, a cláusula será nula. Maravilha. Então eu vou lá, loco, pago no final do mês, acabou. Tenho minhas obrigações previstas em lei, de locatário, locador, tá tudo certo. É por isso que no Poder Judiciário está abarrotado de ações que envolvem locação. E por quê? E por que isso? Estão me ouvindo? Sim, doutor Marcos. Não estou vendo o doutor. Ah, tá. É que a minha bateria estava acabando aqui. Eu coloquei o carregador. Então, o que acontece? Está abarrotado no Poder Judiciário. Porque no Brasil, e aí é uma característica nossa, né? O que você coloca no papel, você não cumpre. Imagina o que você promete. Então, o próprio legislador, ele não presume a boa-fé das pessoas. Ele fala da boa-fé, né, no 422 do Código Civil, ele fala que nos contratos, tal, a pessoa vai ter que ter, além da boa-fé, vai ter que ter probidade, né? Então, você vai ter que respeitar isso. Maravilhoso. O que nós vemos no dia a dia é exatamente o contrário. Quando a gente vai trabalhar com a forma prescrita, a lei, ela determina que alguns institutos jurídicos serão realizados nos cartórios. E essa realização significa o cartório, o delegatário da serventia, vai qualificar esse instituto. Vai qualificar, ele vai fazer controle de legalidade. Então, já de cara, se é um controle de legalidade, eu já afasto a mediação, como a senhora bem disse. Eu já afasto a mediação. Aí vem um detalhe. Quando o sistema, ele visa promover, né, a paz social, vem o detalhe. O brasileiro, ele é mal educado em todos os sentidos. Por quê? Porque no momento que ele perceber que ele tem vantagem sobre alguém, o cara vai lá e ele, justamente, ele descumpre, né, a boa-fé.
Aí o controle. Instituto importante, vai para o cartório. Acesso à propriedade, vai para o cartório. Vai fazer um contrato imobiliário acima de 30 salários, vai para o cartório. Vai fazer inventário, vai para o cartório. Ou seja, cartório, cartório, cartório. Porém, existe na minha cabeça uma tendência do Brasil de que os fins justificam os meios. Então, vamos promover os institutos, porém, não interessa de que forma a gente vai fazer isso, mas vamos fazer. Para quê? Os cartórios têm capilaridade. Muito bom. Muito boa desculpa. Porém, os cartórios são capazes de realizar esses atos? São, porque são profissionais do direito. Tá? Aí vem toda aquela história de segurança jurídica. E se afasta dos princípios da mediação. Se afasta dos princípios da conciliação. Por quê? Porque o cartório não pode trabalhar em cima de litígio. O cartório tem que trabalhar em cima de consenso. Então, na minha visão, já de cara, não caberia mediação ou conciliação em cartório. Já de cara. Por quê? Porque presume que as pessoas que vêm praticar os atos em cartório estão de boa fé e estão em consenso com o ato praticado. Aí vem um detalhe. A atividade registral, ela não qualifica a vontade, mas a atividade notarial, sim. Então, é de obrigação do tabelião qualificar essa vontade. A vontade real, a busca pela verdade real, que a senhora bem colocou, que a mediação ela se afasta dessa obrigação. Mas a conciliação não, doutor Marcos. Oi? Mas a conciliação não. A conciliação não, mas a mediação sim. Então, aí vem um detalhe interessante, né? A senhora falou que a conciliação é uma atividade jurídica, que ela visa promover o acordo, então o sujeito ele opina, ele propõe soluções. Esse é um trabalho realmente muito parecido com o tabelião, porque as partes vêm com a manifestação da vontade e ele vai, juridicamente, ele vai propor ali uma solução para o ato ou negócio que as partes queiram dar forma jurídica. Né? Então, o tabelião ele é mais conciliador, né? Ele se aproxima mais dessa figura. O registrador não. O registrador ele só qualifica papel, ele só qualifica documento. Ele não tem nenhum tique, nenhuma vontade de se aproximar das pessoas. Ele não é formado para isso. Ele é formado para qualificar documento. Então, quando ele fala, jogaram, né, no colo do registrador o procedimento, o processo de uso de campeão extrajudicial, quem é que preside o processo? É o registrador de imóveis. Quem é que tem que ser convencido? É o registrador de imóveis. Não é o tabelião. Aí, a senhora falou, né, da ata notarial. Na minha visão, o tabelião, quando ele analisa a ata, ele faz a ata, ele não tem condições de declarar posse e não tem condições de declarar o tempo. Mas na ata notarial, ele vai analisar documentos. Documentos que eu, advogado, já tenho. Então, o que na minha visão é a ata? A ata, na verdade, ela é uma constatação e uma organização dos documentos que eu já tenho. Então, eu pago para alguém organizar e falar, esse documento é o documento tal. Então, já de cara, vem um problema. Por que eu tenho que pagar a ata notarial se eu já tenho o documento? Eu não estou formando um documento, eu já tenho o documento. Então, eu já tenho um contrato, eu já tenho os comprovantes de pagamento de concessionárias. Então, vamos lembrar, a atividade notarial, assim como a registral, ela precisa cumprir um princípio chamado princípio da eficácia. Ou seja, todo ato notarial registral, ele tem que gerar um resultado jurídico. Se ele não resultar, se ele não tiver a eficácia jurídica, a pessoa tem que ser expressamente informada. Aí vem um detalhe.
que a gente volta à questão da manifestação de vontade. Não basta eu manifestar vontade declarada na escritura, eu tenho que manifestar a vontade real, ou seja, o tabelião de notas, ele guarda uma obrigação fundamental, que é a tutela do consentimento. E o consentimento é a manifestação da vontade sem vícios. Ou seja, eu estou assinando aquela escritura porque eu sei dos efeitos jurídicos daquele ato que eu estou praticando. E aí vem um outro detalhe. O próprio provimento 65, ele deixa claro que a ata notarial, ela servirá apenas como documento de instrução do procedimento. Ela não vai estabelecer propriedade. Ela não vai determinar a propriedade. Ou seja, aí eu venho a pergunta: por que eu preciso pagar a ata notarial? Por que eu faço esse ato notarial se a lei ela não está exigindo a obrigação da ata? Em nenhum dispositivo está escrito que a ata é obrigatória. Está dizendo que o procedimento será instruído com ata, que constatará a posse e o tempo. Mas eu não tenho ata notarial que constata o tempo e posse. E se eu tiver, desculpa, né, quem tem a opinião contrária, mas é a minha opinião jurídica, né? Então, assim, não é achismo, é ciência, é estudo. O tabelião que declara que ele constatou a posse e constatou o tempo, ele cometeu o crime de falsidade ideológica. Porque o próprio provimento, ele fala que a ata não serve como estabelecimento de propriedade. Ou seja, eu tenho um ato notarial que não é eficaz. Mas ele serve para outras coisas. Ele serve, por exemplo, para mitigar a responsabilidade do registrador de imóveis. Então, se eventualmente o registrador de imóveis se convencer de forma equivocada dar uso capião e deferir uso capião, e vier uma ação declaratória de nulidade e uma ação de responsabilidade, evidente que ele vai chamar para o processo o tabelião de notas. Pô, tabelião, você fez a ata notarial? Então é muito confortável para o registrador jogar nas mãos do tabelião essa responsabilidade. Porém, o nosso sistema jurídico, doutora Cecília, ele cada vez mais se afasta do Estado democrático. Por quê? Porque você obriga o sujeito a pagar uma ata, você obriga o sujeito a promover diversos atos sem previsão legal. Então, vamos jogar nas mãos do notário e do registrador a mediação e conciliação. Ah, mas não vai cumprir os princípios da mediação. Não importa. O que importa é mais uma atribuição notarial registral. Entendeu? Então, assim, que se faça lá nos cartórios, porque o cartório tem em todo lugar. É muito melhor você jogar no cartório, porque o cartório tem o profissional do direito, tal, e aí vem essa confusão. Então, eu quero já devolver a palavra para a senhora com duas observações. Temos um problema da independência, da falta da independência jurídica do notário registrador, prevista em lei, mas que a todo momento o Poder Judiciário vem tirar essa independência do notário registrador. Com provimentos, resoluções, né, ordens. Por quê? O tabelião, assim como o mediador, doutora Cecília, ele tem garantido a independência jurídica dele, por lei. Só que os provimentos, a fiscalização do Poder Judiciário vem retirando esse poder que ele tem, esse dever, poder que ele tem. E a outra questão, para finalizar, cada vez mais nós brasileiros desrespeitamos a pureza da linguagem. Então, nós brasileiros não temos a pureza de linguagem como nossos amigos portugueses, alemães, franceses têm a pureza da linguagem. Então, a gente fala, a gente se comunica
de uma forma confusa, porque eu falo uma coisa, a senhora entende outra. Então, eu quero trazer para a senhora que esse tema, esse debate que a senhora está trazendo, é importantíssimo. Eu agradeço muitíssimo esse ensinamento que você está passando para nós, porque, mais uma vez, os notários, eles são mais conciliadores. Mediação em cartório, ela é, na minha visão, como a senhora bem colocou, ela é impossível, salvo se eu tiver na serventia uma lista de mediadores para poder, né, trazê-los para fazer a mediação no cartório. Aí sim seria interessante essa mediação nas serventias extrajudiciais. Devolvo a palavra para a doutora Cecília. Doutor Marcos, eu agradeço as suas palavras e, assim, emendando no que o doutor está falando, muito importante que os cartórios não só tenham a lista, mas de lista de pessoas qualificadas no NUPEMEC, que sejam regularmente supervisionadas. Não é o cartório que tem que supervisionar esses mediadores, esses conciliadores, que eventualmente o cartório lance mão, é o NUPEMEC, né? Para isso existe a resolução, para isso existe fiscalização. Então, mas não, eu entendo, né, até como um desabafo do doutor, né, em relação à legislação falha, às atribuições excessivas do cartório, das serventias. Porém, para o nosso povo, né, de mais de 200 milhões de pessoas, é a maior tábua de salvação que existe. Porque imagina uma pessoa que não tem um cartório na cidade, tendo que recorrer ao poder judiciário do jeito que ele é abarrotado e inacessível, eu diria, né? Inacessível. E também não adianta, falando em eficácia, uma decisão que venha, como aconteceu, acho que foi o ano passado, retrasado, um processo do Palácio da Guanabara de 124 anos. 124 anos. É ridículo isso, né? Que segurança jurídica é essa? Entende? Que judiciário é esse? Então, não criticando o Poder Judiciário, mas olhando para a nossa população, o cartório realmente é um lugar onde as pessoas se sentem dignas, onde as pessoas se sentem minimamente asseguradas dos seus direitos, né? E a desjudicialização, ela vem para trazer essas atribuições, sim, ao cartório, no meu entender, privilegiando, potencializando o Estado democrático de direito. Porque democracia é isso, né? Democracia é onde você pode debater questões e mudar questões. E quanto mais você engessa, menos democracia há. Agora, tem que ser com cautela, tem que ser com cuidado. Agora, acho que a Marinalda está querendo falar, não é isso? Ela levantou a mão. Ah, sim. Oi, boa noite. Oi, doutora Cecília. Nossa, muito fantástica a tua explanação. Eu tenho uma dúvida bem prática e gostaria da explanação da doutora. Por exemplo, assim, quando o registrador ele se depara com um farto comprobatório, né, de documentos sobre o uso capião, mas vem um litígio com relação a um confrontante, mas esse litígio ele não é diretamente ligado ao uso capião, mas que a pessoa se utiliza desse momento para ter esse acesso entre as duas pessoas que não se conversavam, enfim. Eu gostaria de saber qual, na visão da doutora, se o registrador ele pode negar essa conciliação, essa mediação, por não ser um instrumento diretamente ligado ao uso capião em que ele está analisando, ou como existe o litígio entre as partes, é obrigatório chamar a mediação e a conciliação.
Então, eu deixaria essa pergunta para o doutor Heitor, que é a mais qualificada para falar a respeito do procedimento, mas de antemão, respondendo um pedacinho da sua questão, como existe uma questão relacional que foi verificada pelo registrador, as questões de pauta subjetiva relacionais são tratadas na mediação. De novo, o registrador, ao meu ver, ele não consegue ter o papel nem de conciliador, nem de mediador, mas ele pode lançar mão de mediadores e outros conciliadores para tratar dessas questões, que vão ser tratadas de maneira sigilosa, eu enfatizo bem isso, e que sim, no final da mediação pode ser lavrado um termo, que aí, com a anuência das partes, vai ser colocado lá que quais as soluções, os entendimentos que foram feitos naquela sessão de mediação de conciliação, e esse é documento público, né? Mas, assim, a mediação em si vai ser tratada de portas fechadas, no sigilo, ou seja, o registrador não vai estar sabendo o que está acontecendo dentro daquela mediação, ele vai ter o fruto do que houve naquela, se houve o consenso, se não houve o consenso. Me parece que é o caso típico de mediação, mas não ele, registrador, diretamente envolvido, ele só indica a mediação. Certo. Porque a minha dúvida é assim, se o registrador, ele vê que não for diretamente ligado ao uso capião em si, a área diretamente que está sendo analisado, ele pode dizer que não compete a ele essa análise da mediação ou da conciliação, né? Eu vou, assim, ser direta num caso prático. Por exemplo, assim, houve toda a instrução do processo de uso capião, tudo ok, tudo certo, mas um dos confrontantes não anuiu porque ele ele queria uma servidão dessa pessoa. Então, eu entendo assim, que o uso capião, ela fica estritamente ligado ao procedimento do uso capião e o registrador tem que analisar ao uso capião e não o litígio que existe entre as partes que não faz parte da uso capião. Eu não sei, eu entendo assim, até gostaria da manifestação dos colegas para que se a minha análise é correta ou não. Acho que o doutor Heitor levantou a mão. Você vê, né, doutora Cecília, de quinta a ideia são esses debates aqui, né? Eu acho isso que é ótimo, estou gostoso, aprendendo muito, com certeza. Que assim, a ideia é justamente essa. Doutora Marinaldo, obrigado pela questão, né? E a senhora tem razão. Inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo, nós já temos nas normas de serviço da Corregedoria, e vai ao encontro, inclusive, do que a doutora Cecília está dizendo com relação à oposição, com relação ao litígio. Existia um mito, até para muitos palestrantes e professores, no sentido de que, se eu tenho oposição, a uso capião ela é encerrada e leva para o fórum. Então, muita gente explicava o uso capião, doutora Cecília, no sentido de que, olha, ninguém pode contestar. Se tiver uma folha de sulfite dizendo que tem oposição, encerra o caso e manda para o fórum. Em São Paulo, e aí eu convido os presentes a verificar, se não tiver em São Paulo, nas normas de serviço da Corregedoria do seu estado, em São Paulo nós já temos há algum tempo um item nas normas que diz o seguinte: não é qualquer impugnação que vai impedir o curso da uso capião. Essa impugnação não pode ser vazia, não pode ser desprovida de elementos, a impugnação ela tem que atacar o pedido. Então, toda impugnação que não tivesse condão, o registrador, com a confirmação depois do juiz corregedor, ele pode afastar. E esse avanço consta, inclusive, das alterações da lei que vai converter a medida provisória. O parágrafo 10º do artigo 216A tem uma nova redação, dizendo o seguinte, prestigiando isso que eu estou falando. Então,
A nova redação do parágrafo 10º diz o seguinte, 10º ou 11º, me perdoa aí o número, porque, né, fim do dia, a cabeça não está boa. Mas a redação diz o seguinte, em caso de impugnação injustificada, o registrador pode afastar essa impugnação e prosseguir com o processo. Logo, eu penso que qualquer tipo de pedido que não ataque, que não combata a uso capião, o pedido daquele interessado, não é objeto de um pedido de conciliação. Até mesmo porque, qual vai ser a eficácia do registrador? Que estou ali com um processo na minha mão, eu tenho uma impugnação de uma pessoa que pretende uma servidão de passagem. Não faz sentido. Então, assim, a impugnação da pessoa pode atacar a minha uso capião objetivamente? Se a resposta for sim, eu não vejo problema para que haja conciliação. Se a resposta for não, eu não vejo eficácia do registrador de marcar, protelar o processo, esperar semanas e às vezes até meses para que as partes estejam ali para discutir alguma coisa que de repente não vai resolver no processo. Então, eu penso que do mesmo jeito que o oficial do registro tem, agora por atribuição legal, a possibilidade de afastar essa recusa injustificada, ele também teria autonomia de afastar o pedido de conciliação. Posso só complementar com minha visão prática, doutor Heitor? Por favor. Concordo, eu estou de acordo com o que o doutor falou, objetivamente falando, mas como na conciliação e na mediação nós temos a pauta subjetiva, e essa pauta subjetiva ela é descontrolada, o que acontece? É importante saber que esta pessoa que pode não ter um efeito objetivo de eficácia no ato, né, do registro, mas ele pode dar muito problema para a pessoa que está pedindo o uso capião. Então, neste sentido, no sentido de pacificação social, no sentido mais amplo, de não haver uma contenda, uma ação judicial, acho que poderia ser um indicativo de uma mediação em cartório. Não para o ato objetivamente falando, mas preservando o direito dele, entende o que eu estou falando? Então, é uma medida não diretamente... Preventiva, talvez. Preventiva, exatamente, no sentido preventiva, e isso funciona muito. Às vezes o que a pessoa quer é um pedido de desculpas, às vezes é um olho no olho, é uma oportunidade de falar. Então, nesse sentido, o registrador, estando atento a isso, não vai impedir o ato dele, mas ele pode chamar para uma mediação para que assuntos sejam discutidos ali e a pacificação seja feita, entende? Eu acho que a lei também dá esse sentido. Não que precise, né? Não que precise, mas que pode ser feito e pode causar um prejuízo futuro. Muito obrigada, doutora Cecília, doutor Heitor, muito bem explanado. Obrigada pela pergunta. Obrigado, doutora Mari. Vamos seguir, doutora? Vamos seguir, são mais 2 slides rapidinho. Vamos lá, aqui. Então, vamos lá. Não é essa que eu queria, é aqui. Eu quero chamar atenção a vocês, isto aqui que eu li, que me assustou bastante. Sendo infrutífera a conciliação ou a mediação mencionada no caput desse artigo, persistindo a impugnação, o oficial de registro de imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo processamento da uso capião. Muito cuidado. Se o registrador participar do processo de conciliação ou mediação, ele tem que entender que ele tem uma obrigação de sigilo, trazendo, na verdade, o que o doutor Marcos colocou. Se é uma obrigação
ter um conciliador mediador que está inscrito no PMEC, ele vai ter que obedecer o Código de Ética da Resolução 125. Ele não pode colocar nesse relatório circunstanciado nada que tenha sido dito em sede de conciliação e mediação. Mais um motivo para que ele não seja o conciliador e mediador da questão. Isso eu queria deixar muito... Por quê? Porque isso implica em nulidade pela lei. A análise dos documentos citados será realizada pelo oficial de registro de imóveis, que proferirá a nota fundamentada, conforme seu livre convencimento, acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e inexistência de lide relativo ao negócio objeto de regularização da usucapião. Vai ao encontro do que a Marinalva colocou. Ele rejeita o pedido, ou seja, ele toma decisões, motivo pelo qual ele não pode estar na frente de um processo autocompositivo. Aí fala assim no 26, parágrafo único: diligências, reconhecimento de firmas, escrituras declaratórias, notificações e atos preparatórios e instrutórios para lavratura da ata notarial, certidões, buscas, averbações, notificações, editais relacionados ao procedimento do usucapião serão considerados atos autônomos para efeito de cobrança de emolumentos nos termos da legislação local. Ou seja, a mediação ou a conciliação feita, no caso, eu entendo que só caiba a conciliação, se for por alguém do cartório, e seja a cobrança de emolumento, e se eu não me engano, no caso de conciliação e mediação, o valor de como é que agora fugiu o nome? De documento com valor não econômico. A escritura sem valor econômico. Obrigada, doutora. Ata notarial. Finalmente, o nosso último slide. É isso que eu queria, porque realmente a ata notarial, eu entendo todas as questões colocadas pelo doutor Marcos, mas ela estando presente como uma dos documentos, né, previstos para o registrador analisar, eu analisei a própria ata como uma grande oportunidade de conciliação e fiz um paralelo com os princípios da conciliação, né? Quando no artigo 5º, né, fala, caberá alertar o requerente as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na ata configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei, ele está utilizando o princípio da decisão informada, previsto no CPC, previsto na Resolução 125. O tabelião de notas poderá, é uma faculdade, isso, comparecer pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial. Isso vai ao encontro da independência, da autonomia, da imparcialidade e da competência do tabelião. Né? Princípios esses também previstos na Resolução 125 e no CPC. Podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons, além do depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente. A flexibilidade é outro princípio da conciliação. Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignar no ato que a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis. De novo, o princípio da decisão informada. Só para dar um exemplo prático, né, da proximidade da conciliação com
o trabalho feito no registro, no tabelionato, no caso. Obrigada pela oportunidade. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Acho que a gente teve um ótimo debate. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer observação. Nós que agradecemos, doutora Cecília. Não tínhamos dúvida de que a senhora traria para o nosso encontro de hoje muitos elementos que nos fariam pensar fora da caixinha do notarial registral. Isso. Eu, desde os primeiros encontros nos estudos do notarial registral, eu sempre tive uma resistência muito grande com esse planeta que existe no direito notarial registral, no sentido de que as coisas têm que se adequar ao direito registral e ao direito notarial. Logo, se o mundo não se adequa, então não é o direito notarial e registral que tem que se adequar. Às vezes com direito material, inclusive, porque como bem disse nosso mestre Kikunaga, é um instrumento, é um direito instrumental. Uhum. E às vezes a gente verifica em palestras, em eventos, não, porque à luz do direito notarial isso é impossível. Mas como? Se a evolução social assim o exige. É claro que a ideia é prestigiar sempre a instrumentalidade dos atos, a legalidade. Mas uma vez posta uma situação jurídica e que não admite mais o retrocesso, que nós, como profissionais, cuidemos para que haja eficácia, para que haja segurança jurídica nesse sentido. E eu penso, e acho que falo em nome dos meus colegas, que a doutora Cecília trouxe muito bem essa adaptação dos meios adequados, anotei aqui para nunca mais falar alternativo, de solução desses conflitos. E aí, até pelo adiantado da hora, eu tenho uma pergunta aqui, mas vou deixar de lado. Se ninguém fizer a pergunta, eu faço. Mas deixo aberto aqui aos meus colegas no chat, doutora Andréia, doutora Alice, se tiver algum questionamento ou algum apontamento para a gente poder liberar também a doutora Cecília, né? Eu, particularmente, só quero agradecer a doutora Cecília, tamanha gratidão de estar aqui conosco, tem nos acrescido bastante conhecimento e, na verdade, é só gratidão mesmo e convidá-la a estar mais vezes conosco, porque realmente é uma honra estar aqui com a senhora e aprendendo bastante. Realmente, o doutor Heitor disse tudo. Muito obrigada, doutora Cecília. Imagina, eu que agradeço. Eu vou ratificar aqui os meus colegas, é um prazer. A gente está com a doutora Cecília, a gente já sente que ela é aqui, parece que da academia, a gente tem uma identidade com ela. E o que é gostoso você ver uma pessoa falar com toda a liberdade que ela teve de falar, às vezes nós temos os nossos vícios, né, dentro do direito notarial e registral, como o Heitor falou, então você vê ela falando realmente de forma acadêmica. Olha, gente, é assim, né? Então, às vezes, coloca sair, como o Heitor falou, sair dessa caixinha que a gente muitas vezes se coloca e desse planeta que o direito notarial e registral pensa que é, e que realmente, gente, ele não é, ele está inserido dentro da Constituição, dentro do Código Civil, e nós temos que, a gente tem um costume de falar contra o direito notarial e registral, que é uma pirâmide invertida, que vem provimentos, por último, a Constituição. Então, nós temos que realmente não aceitar isso. Falar, não, gente, espera aí, nós temos que aceitar, como que fala, arrumar essa pirâmide, né? Tem toda uma ordem aí, inclusive, o preâmbulo da Constituição vem antes do provimento do CNJ. Eu achei interessantíssimo. Olha, eu estou até fazendo uma apresentação aqui, eu vou incluir o preâmbulo da Constituição. Não quero nem saber o que eu for falar agora, gente. Vou falar que ótimo! Segundo o preâmbulo da Constituição, que eu acho que vai ficar lindo. O pessoal vai falar, nossa, ela sabe tudo. Eu gostei, viu? Obrigada, doutora Cecília. Imagina. Deixa eu agradecer tudo. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada. Imagina. Heitor, acho que você pode fazer sua pergunta e temos liberado a doutora Cecília também, né? Olha, doutor, é bem rápido, mas é uma reflexão. Claro. Por conta do horário, mas é bem rápido.
a primeira pergunta que eu fiz aqui no meu caderninho, e a doutora com maestria esclareceu, era justamente a questão da competência do registrador para presidir uma sessão de conciliação no registro. Isso, para mim, não me parece Não, nem com a maior boa vontade do mundo. Não. E me surpreende, partindo do CNJ, isso, porque normalmente se vê de uma norma de uma corregedoria estadual, mas do CNJ que disciplina a atividade, né? Então, talvez não... Será que foi na mesma sala dos mesmos provimentos que emitem e regulamentam a atividade de vocês? Não sei se foi, talvez foi na sala ao lado. Mas eu fico imaginando também, porque a doutora tá aqui, pode me corrigir, se num processo, eventualmente, o juiz presidisse uma conciliação e depois sentenciasse, né, o que é inadmissível, mas vamos supor, apenas a título de argumentação, que esse processo seria nulo. Essa sentença seria nula, melhor dizendo. Eu fico imaginando e convido aí os colegas a pensarem, e a doutora também, imagine um registrador, que é o destinatário da prova, numa sessão de conciliação. Obrigada, doutor Heitor. Ele ouve, por exemplo, do meu cliente, a seguinte frase que o advogado quer se enfiar debaixo da mesa. Não, mas na verdade, tinha uma certa confusão quando eu entrei no imóvel, mas aí eu tive que pegar um cabo de vassoura e expulsei o proprietário, e de lá para cá eu estou na posse, já faz 15 anos. Então, assim, se eu não... Super mansa. Eu não, né? E aí ele guarda aquilo, e na decisão ele rejeita essa uso capião, informando, olha, inclusive constei ao indagar ali as partes, foi declarado pelo... Essa decisão, ela é absolutamente nula. Ela é passível de dúvida registral. Eu preciso, então, me insurgir com essa rejeição com a dúvida registral. E olha o problema que a atividade registral nos traz. Porque, pelo princípio da competência territorial, só aquele registrador pode tocar o uso capião. É diferente do fórum do Jabaquara, de Santo Amaro, que uma vez constatada a suspeição do juiz, a própria corregedoria vai determinar um outro juiz competente. No registro eu não tenho isso. No registro, a dúvida registral, ela pode até, de fato, perceber que há uma violação a esse sigilo, a essa confidencialidade, mas ela vai devolver os autos do processo ao mesmo registrador para prolatar essa decisão. Aquele registrador que sempre vai se lembrar de mim com o cabo de vassoura na mão. Então, olha a importância que o registrador não pise em nenhum processo, em nenhum procedimento de conciliação no registro. Por quê? Porque eu vou causar um mal insanável. Porque o registrador, eu não vou ter um outro registrador para assim fazer, né? Então, eu acredito que assim, é inviável, é inconcebível você ver um registrador conciliando. Exatamente, doutor. Exatamente. Então, não, a previsão na lei, a previsão nos princípios, se você olhar, você percebe, se você entender um pouquinho, aliás, o próprio registrador, se for fazer o curso do NUPEMEC, vai entender que ele não pode estar naquele lugar, entende? Então, para mim, é inconcebível que o registrador tenha a anuência do NUPEMEC para ser um mediador ou um conciliador. Entende? Vai mais fundo, a coisa vai mais funda. Agora, concordo que as salas estavam separadas dos provimentos, entende? Assim, as pessoas... E isso acontece o tempo todo, o doutor sabe disso, é um advogado, sabe o quanto a gente tem de incongruências aí pelo caminho. E essa é só mais uma. Agora, parece que, para mim, fica claro que o provimento trouxe é que os cartórios têm uma motivação para começarem a usar a conciliação e a mediação nos seus estabelecimentos, entende? É mais um incentivo à desjudicialização e, como infelizmente o doutor Marcos pontuou, de uma maneira bem atrapalhada, né? Assim, metendo os pés pelas mãos e acaba que a gente precisa ficar descascando esse abacaxi, né? Mas é bem importante que
tome-se cuidado, porque é um instituto como esse, do uso capião extrajudicial, podendo ser afetado diretamente por uma má prática, como a gente fala na mediação, na conciliação. Então, se não foi feita essa pergunta, mas eu digo que se eu tivesse nesse lugar, eu pegaria tanto o conciliador quanto o mediador fora do meu cartório. Fora. Entende? Claro. Totalmente capacitado, entendeu? Assim, pesquisaria, mas como qualquer outro profissional. Entende? Não abriria mão disso para não incorrer em algum tipo de problema para mim. Entende? Não confundiria as estações. É importante, é uma dica valiosa. Por quê? O advogado na uso capião é o primeiro juiz da causa, naquele velho jargão que a gente usa. Sim. E você que atua no extrajudicial, você sabe que vai dar problema. Então, por que não, naquele exemplo que eu dei lá no começo do nosso papo, aquele vizinho que historicamente vai no seu portão, por que você vai esperar a conciliação no registro? Por que você como advogado, não manda uma cartinha para ele, convida ele para ir no seu escritório? E eu dou esse exemplo nas minhas palestras. Chama, traz para você. Falou, olha, seu fulano, eu vou entrar com o capião, parece que tem um problema. Vamos supor que você consiga resolver ali. Não, tudo bem, agora eu entendi, o senhor está me mostrando a planta aqui, agora eu tô seguro. Ok. Vamos supor que a situação é um pouco mais complicada. Será que eu não posso, ao invés de me valer talvez desse despreparo que eu vou ter no registro, não é mais fácil eu me socorrer de um mediador fora do registro, convidar as partes a comparecerem perante esse conciliador e esse mediador, resolver a situação lá e já ir para o registro de imóveis com esse acordo, com essa transação, com essa aquiescência? Exatamente. Inclusive, se é um mediador ou conciliador credenciado no TJ, isso de qualquer estado, só a assinatura dele, eu estou até com um caso assim, só a assinatura dele já vale para ser um título executivo extrajudicial, não precisa de assinatura de 2 testemunhas no termo. Isso já vale, se ele for credenciado no tribunal, pelo 7844. Então, é algo que é inteligente, percebe? É inteligente. É uma maneira de você, ao invés de olhar para o Estado e falar, nossa, você só me dá pepino, você começar a resolver, se autorregular de uma maneira inteligente, percebe? E ajudar quem te ajuda. E não tentar promover mais um litígio, jogar ainda mais um problema no colo do judiciário. A gente tem que parar com essa política, com essa concepção. A gente tem que mudar o paradigma, percebe? Mas de uma maneira inteligente, né? É isso, muito obrigada. Eu me sinto em casa, que vocês me desculpem, peço desculpas em meu nome para o Dr. Marcos, não sei se tudo o agradou, mas eu falo que eu tenho convicção que é a minha prática e o que eu acredito. Eu não posso ser infiel a isso. Tá bom? Ótimo, doutora. A gente que agradece e convida mais uma vez aí a doutora para próximos encontros, né? E agradecemos, de coração mesmo, a gratidão é imensa com a senhora que já é colaboradora, está no segundo encontro aí com a Adnotari. E vou, então, pelo adiantado da hora, agradecer a presença da doutora Cecília, dos aqui presentes. A palestra fica gravada, indiquem para os seus amigos. Vamos, né, prestigiar a doutora Cecília aí e divulgar o conhecimento tão importante dela. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, um bom descanso a todos e até o próximo evento de quinta-feira. Tchau, obrigada, tchau. gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Cecília. Tchau, Boa noite a todos. Tchau. Até Um mais. abraço.